Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 50º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro de Êxodo, capítulo 20 e 21, o livro do profeta Daniel, capítulo 6, e o livro de Apocalipse, capítulo 9. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Nos aproxima de Deus, sendo assim, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais diários, orar junto conosco. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, a nossa família, estudar, meditar e orar. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa, o seu penteado, o seu óculos. Ele vem para roubar a semente que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você quando você se dedica à leitura da Bíblia. Repete junto comigo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, a edificação do amor de Cristo em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, revele a compreensão de sua palavra no dia de hoje e sempre. Na autoridade de Jesus. Amém e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em seus corações. Os 10 mandamentos. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fale-nos você e ouviremos,
porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Leis a respeito dos altares. Então o Senhor disse a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: Vocês viram que dos céus eu lhes falei. Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre ele vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas e os seus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vocês e os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Nem subam ao meu altar por degraus, para que ali não seja exposta a sua nudez. Leis a respeito dos escravos. São estes os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre, de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu dono, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, esta não ficará livre como ficam livres os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a casar com ela, ele terá de permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois isso será deslealdade para com ela. Mas, se a casar com seu filho, deverá tratá-la como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer estas 3 coisas, ela poderá ir embora de graça, sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, então designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e o vender ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Se 2 brigarem e um ferir o outro com uma pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Se alguém ferir o seu escravo ou a sua escrava com um bordão, e o ferido morrer logo, será punido. Porém, se ele sobreviver por 1 ou 2 dias, o dono não será punido, porque o escravo é propriedade sua. Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem.
Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e inutilizar o olho, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deverá deixar o escravo ir livre como pagamento pelo dente. A responsabilidade dos donos de animais. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, fazendo com que morra, o boi será apedrejado e a carne dele não será comida. Mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono sabia disso e não o prendeu, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então, como resgate da sua vida, tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, o senhor deles receberá um pagamento de 360 gramas de prata, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova pagará o valor do animal. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas se for notório que o boi já antes costumava chifrar, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o boi morto será seu. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 20, trago o versículo 1 e a sua compreensão. Embora todos os 10 mandamentos tratem de nossas responsabilidades para com o Senhor, os 4 primeiros são particularmente voltados para Deus, enquanto os 6 últimos dizem respeito ao homem. A maneira como nos relacionamos com os outros depende do modo como nos relacionamos com Deus. Se amarmos a Deus e lhe obedecermos, também amaremos nosso próximo e lhe serviremos. Referência a Mateus 22, versículos 34 a 40 e Romanos, capítulo 13. Exposição bíblica dos versículos 4 a 6. Os 2 primeiros mandamentos destacam nossa tarefa central de adorar somente ao Senhor. O ídolo é um substituto de Deus, portanto, não é um Deus, pois existe apenas um Deus vivo e verdadeiro. O pluralismo religioso de nossas vidas, você adora seu Deus que eu vou adorar o meu, porque ambos estão certos. É tanto antibíblico como ilógico, pois como pode haver mais de um Deus? Se Deus é Deus, ele é infinito, eterno e soberano e não pode dividir seu trono com outro ser que também seja infinito, eterno e soberano. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Isaías 42, versículo 8. A adoração de ídolos por parte das nações pagãs não era somente ilógica e antibíblica, mas extremamente imoral. Havia prostitutas nos templos desses deuses e ritos de fertilidade, desumana, sacrifício de crianças e demoníaca. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 a 22. Não é de admirar que o Senhor tenha ordenado a Israel que destruísse os templos, altares e ídolos dos povos pagãos quando invadisse a terra de Canaã. Referência a Deuteronômio 7, versículos 1 a 11. Compreendendo o versículo 7, precisamos pensar mais seriamente na questão de honrar o nome de Deus. Nosso nome representa nosso caráter e reputação.
Ele sintetiza o que somos e o que fazemos, conforme João 17, versículos 6 e 26. As pessoas blasfemam o nome de Deus quando usam uma linguagem vulgar, mas usar o nome de Deus ao fazer uma promessa ou um juramento e não honrar esse compromisso é desvalorizar o nome de Altíssimo e também constitui blasfêmia, conforme Levítico 19, versículo 12. Exposição bíblica dos versículos 8 a 11. O dia de sábado era um sinal da aliança especial entre o Senhor e Israel. Não há evidência que este mandamento tenha sido dado também às nações gentílicas. No entanto, o princípio de separar um dos 7 dias para honrar o Senhor é realizado no Novo Testamento em memória da ressurreição de Jesus Cristo, que ocorreu no primeiro dia da semana. O cristão do Novo Testamento começa a semana com descanso e adoração e, em seguida, dedica-se ao trabalho nos dias seguintes. Já os judeus, no Antigo Testamento, trabalhavam 6 dias e então descansavam no último dia da semana. Eles não se atreviam a realizar qualquer trabalho no sábado. Assim, o primeiro dia fala da graça, o último remete à lei. A igreja hoje é advertida de não fazer do sábado ou de outros dias especiais uma prova de espiritualidade ou comunhão com Deus. Referência a Colossenses 2, versículos 16 a 17. Compreendendo o versículo 12, nos mandamentos centrais de Deus, os judeus foram ensinados a respeitar a idade de uma pessoa e cuidar de seus idosos. Trata-se de um bom exemplo para seguirmos hoje, conforme Efésios 6, versículos 1 a 3 e 1 Timóteo capítulo 5, versículos 1 a 2. O fato de esse mandamento vir com uma promessa imediata dá ainda mais peso à sua importância. Compreendendo o versículo 13, a vida é um dom de Deus e somente Ele tem autoridade para tirá-la. Uma vez que somos feitos à imagem do Senhor, o assassinato é um ataque contra Deus, conforme Gênesis 1, versículos 26 e 27, capítulo 9, versículo 6. Proteger a vida é responsabilidade de todo membro da sociedade, não somente das autoridades públicas, conforme Romanos 13. O problema aqui é um homicídio premeditado, o qual Jesus disse que poderia começar por causa da raiva, conforme Mateus 5, versículos 21 a 26. Os judeus tinham permissão para se defender, conforme Êxodo 22, versículo 2, e a lei fazia concessão em caso de morte acidental, mas o assassinato doloroso era um crime capital, conforme capítulo 21, versículos 12 a 14. Compreendendo o versículo 14, Deus insiste em que devemos honrar o casamento. O adultério é tão grave que a lei o considerava um crime capital. Levítico 20, versículo 10 e Deuteronômio 22, versículo 22. A família é a unidade básica da nação e a fidelidade ao contrato matrimonial é o alicerce para a família. Adultério é roubo, conforme 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 1 a 8. Mas, no final, aqueles que cometem defraudam a si mesmo, conforme Provérbios 6, versículos 20 a 35. Embora o Senhor possa perdoar o pecado de adultério, João 8, versículos 1 a 11 e 1 de Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11, como fez com Davi, o adúltero e a adúltera devem viver com as tristes consequências de seu pecado, ainda que ele tenha sido perdoado. 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 13 e 14 e Salmos 51. Compreendendo o versículo 15, o 8º mandamento diz respeito à propriedade pessoal. Deus deu aos israelitas um conjunto elaborado de leis para reger o uso que eles faziam da terra, porque os recursos naturais pertenciam a Deus e eles eram apenas seus administradores, conforme Levítico 25, versículos 2, versículo 23 e versículo 38. Esse preceito é a base para o equilíbrio ecológico. O texto de Efésios 4, versículo 28, ensina que só há 3 maneiras de obter riqueza: trabalhar para tê-la, recebê-la de alguém ou roubá-la. E roubar é errado. Compreendendo o versículo 16, falar a verdade e honrar as promessas feitas
é o cimento que une a sociedade. Dizer mentiras em um tribunal é enfraquecer a própria lei, o que explica por que Moisés exigia que as testemunhas fossem os executadores em caso de crime capital, conforme Deuteronômio 17, versículos 6 a 13. Uma coisa é mentir, mas outra, completamente diferente, é matar alguém para proteger uma mentira. E este mandamento também proíbe a difamação de pessoas. Compreendendo o versículo 17, o mandamento que diz que não devemos nutrir cobiça se concentra na necessidade de controlar desejos. O primeiro e o 10º mandamentos tratam daquilo que está no coração, enquanto os outros 8 se concentram em ação externa que começam justamente no coração. Os cobiçosos violam todos os mandamentos de Deus para satisfazer seus desejos, porque o âmago do pecado está no coração. Mateus 15, versículo 19. Cobiçar é alimentar desejos interiores por algo que Deus afirma ser pecado. E finalizando a leitura no capítulo 20, trago o capítulo 26 para a sua compreensão. Nudez e relações sexuais com prostitutas do templo faziam parte de muitas cerimônias religiosas pagãs, e essas práticas eram expressamente proibidas pelo Senhor. Deus ordenou que os sacerdotes judeus usassem vestes especiais para cobrir sua nudez. Caso desobedecessem à regra, podiam até ser mortos, conforme Êxodo 28, versículos 35 a 43. O Senhor ainda leva essas questões a sério. A ênfase de Deus na castidade, na retidão, desafia a nossa cultura atual, que está saturada de pornografia e indecência como em nenhuma época anterior. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 21, trago versículo 1. Equidade é o resultado prático da justiça de Deus na história humana, pois Ele ama a justiça e retidão. Pode haver grandes injustiças em nosso mundo hoje, mas chegará o tempo em que Deus julgará o mundo com justiça por meio do Salvador, que o mundo tem rejeitado, e seu julgamento será justo, conforme Atos 17, versículo 31. Exposição bíblica dos versículos 2 a 11. Embora tivessem permissão para ter escravos de outras nações, normalmente prisioneiros de guerra, os judeus não tinham permissão para escravizar seu próprio povo. 2 cenários são apresentados aqui: um homem que se torna servo por livre e espontânea vontade, conforme versículos 2 a 7, e uma mulher que é vendida para ser serva, versículos 8 a 11. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. Estas leis sobre crimes capitais são a aplicação lógica do 6º mandamento: não matarás. Somos feitos à imagem de Deus, por isso matar um ser humano é atacar a Deus. Gênesis 9, versículo 6. Se uma pessoa fosse considerada culpada de assassinato pelo depoimento de 2 ou mais testemunhas, conforme Números 35, versículos 30 a 31, o homicida era morto. Compreensão dos versículos 15 e 17. Tendo lidado com o assassinato em geral, a lei então passa a lidar com casos específicos. O primeiro trata dos maus tratos que um homem inflige aos seus pais, agredindo-os física e verbalmente, o que seria uma violação do 5º mandamento, conforme capítulo 20, versículos 12 e Levítico 20, versículo 9. É possível que a lei do filho pródigo, Deuteronômio 21, versículos 18 a 21, se aplicasse aqui e que este filho estivesse precisando desesperadamente de disciplina. Os filhos que não respeitam os pais normalmente não têm respeito por qualquer outra autoridade e querem apenas as coisas à sua maneira egoísta. E finalizando a compreensão do capítulo 21, trago a exposição bíblica dos versículos 20 a 25. Mesmo não havendo lesão grave na mãe ou na criança, o tribunal era obrigado a multar o homem culpado por sua ação agressiva contra alguém que não fazia parte da briga. Independentemente da intenção do homem envolvido, o que ele fez poderia ter causado a morte da criança ou da mãe, ou de ambos. Mas,
Se houvesse lesão grave, ou seja, se a mãe ou a criança fossem mutiladas ou mortas, então o tribunal seguiria a lex talionis, lei de Talião, conforme versículos 23 a 25, que diz: a punição deve corresponder ao crime. Quando Jesus proibiu seus discípulos de se vingarem daqueles que lhe faziam mal, conforme Mateus 5, versículos 38 a 44, e 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 19 a 21, ele estava tratando da vingança pessoal, o famoso acerto de contas, e incentivando o perdão. O mestre não estava criticando Moisés nem interferindo no sistema legal judaico, porque ele veio para cumprir a lei e não para destruí-la, conforme Mateus 5, versículos 17 a 20. Como cristãos, temos o privilégio de desistir de nossos direitos legais para a glória de Deus e não exigir indenização por danos cometidos contra nós, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 18. No entanto, o juiz precisa cuidar para que a justiça seja feita e a lei respeitada. Daniel na cova dos leões. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos falar com o rei e disseram: que o rei Dario viva eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito, ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, seja julgado na cova dos leões. Portanto, ó rei, sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado.
Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper o dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões, eles, os seus filhos e as suas mulheres. Ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Façam um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Compreendendo o livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 1. Dário provavelmente suspeitou que os oficiais que havia herdado não estavam fazendo fielmente seu trabalho, mas sim roubando suas riquezas, e suas suspeitas estavam corretas. Dário não conseguia cuidar de tudo no império, claro. Isso representaria supervisionar cada trabalhador, revisar todas as contas e checar cada tarefa. O rei tinha de depender de seus oficiais para ver se o trabalho estava bem feito. Isso significava que ele tinha de nomear assessores nos quais pudesse confiar. Compreendendo o versículo 4, os outros líderes se opuseram a Daniel por diversas razões, incluindo pura e simples inveja. Mas sua principal preocupação era financeira. Eles sabiam que, com Daniel no comando, não poderiam usar seus cargos para ganho pessoal. Assim, perderiam a cota do dinheiro corrupto que poderia entrar em seus bolsos. É também provável que esses homens mais jovens tenham se ofendido porque outro homem, de mais idade e ainda por cima um judeu exilado, estava lhe dizendo o que fazer e inspecionando o trabalho deles. A exposição bíblica dos versículos 5 a 11 é, sem dúvida, louvável quando as pessoas têm um caráter tão impecável a ponto de não poderem ser acusadas de fazer algo errado, exceto em assuntos relacionados à sua fé. Os oficiais coniventes nunca poderiam tentar Daniel a ponto de levá-lo a incorrer em algo ilícito, mas talvez pudesse acusá-lo por suas fiéis práticas religiosas. Daniel não escondia o fato de que orava em casa 3 vezes por dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Versículo 10. Seus amigos sabiam disso
Se o rei havia decretado que era ilegal fazer orações a outros deuses, então Daniel estava contrariando ali, e com um pé na cova dos leões, uma forma de condenação à morte praticada na época. Compreendendo o versículo 5, é melhor manter a integridade e o seu testemunho do que sacrificar princípios de fé e vida apenas para manter um cargo. Se colocarmos o Senhor em primeiro lugar, Ele cuidará de nós, mesmo que não recebamos promoções ou benefícios, conforme Mateus 6, versículo 33. Muitos cristãos fiéis têm sido ignorados quando surgem oportunidades de promoção ou aumento salarial, simplesmente porque algum superior hierárquico não gosta deles em virtude da fé que professam. Mas as recompensas dos trabalhadores um dia virão das mãos de Deus. Exposição bíblica dos versículos 6 a 9. Os supervisores foram muito astuciosos no plano que tramaram e no modo como o apresentaram ao rei. Eles sabiam que Dário queria unificar o reino e transformar o mais rapidamente possível os babilônios derrotados em cidadãos persas leais ao governo. E que melhor forma de fazer isso, se não se concentrar no grande rei e torná-lo não apenas o líder supremo da nação, mas o único Deus por um mês inteiro. Exposição bíblica dos versículos 10 a 11. Os oficiais que tramaram o plano não perderam tempo em proclamar o decreto real. Daniel provavelmente orava à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Salmo 55, versículo 17. E seus amigos queriam usar a primeira oportunidade para prendê-lo. Quanto antes aquele hebreu estivesse fora do seu caminho, mais rapidamente eles poderiam interferir nos rumos da nação e atender aos interesses. Quando Daniel orava em direção à cidade santa e ao templo, ele estava declarando a promessa da oração que Salomão declarou quando dedicou o templo. Referência 1 de Reis, capítulo 8, versículos 28 a 30, versículos 38 a 39 e 46 a 51. Compreendendo o versículo 10, se não tivesse sido um homem de fé e de coragem, Daniel poderia ter se utilizado de desculpas ou adotar novos hábitos para não ficar em maus lençóis. Ele poderia ter fechado as janelas e orado em silêncio 3 vezes por dia até o mês acabar, ou mesmo deixar a cidade temporariamente e orado em outro lugar. Mas esses atos teriam sido demonstração de incredulidade e covardia. Ele então estaria planejando como o inimigo e o Senhor teria retirado sua bênção. O aspecto mais importante da vida de um servo de Deus é justamente aquilo que ele faz e somente o Senhor vê. Exposição bíblica dos versículos 14 a 18. O rei estava angustiado, principalmente porque Daniel era seu amigo e principalmente auxiliar na direção do império. E ele não queria assinar uma ordem de execução contra ele. Contudo, o monarca também estava angustiado por causa do modo como havia agido. O orgulho de Dário o venceu. Ele acreditara nas mentiras dos líderes e assinou a lei às pressas. Se Dário tivesse tido tempo para consultar Daniel, teria descoberto a trama, mas talvez o Senhor tenha permitido que os eventos se dessem como se deram para que os inimigos de seu servo fiel pudessem ser expostos e julgados. Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Referência a Efésios 1, versículo 11. Sim, o Senhor sabe o que está fazendo. Compreendendo o versículo 16? Enquanto toma sua posição em favor do que é certo e do que o Senhor ordena que seja feito, o povo de Deus em todas as eras foi falsamente acusado, cruelmente perseguido e morto de forma injusta. Como cristãos, enfrentaremos perseguições, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Compreendendo o versículo 17, a cova dos leões era um grande poço, dividido por uma parede móvel que podia ser levantada a fim de que os animais pudessem ir de um lado para o outro.
Um guarda colocava comida no lado vazio e levantava a parede para os leões passarem para o outro lado e comerem. Ele abaixava rapidamente a parede e impedia o lado seguro da cova. Os animais não eram alimentados com frequência, nem recebiam grandes porções de comida, para que estivessem com o apetite aguçado em caso de haver uma execução. Compreendendo o versículo 23, o Senhor livrou Daniel por causa de sua fé e porque ele era inocente de qualquer crime diante do rei e de qualquer pecado diante do Senhor, conforme versículo 22. Isso significa que a lei do rei sobre a oração foi rejeitada no céu e que Daniel tinha razão em desobedecer-lhe. Ao sugerirem essa lei, os oficiais que tramaram o plano estavam desobedecendo ao Deus vivo e verdadeiro, conforme Êxodo 20, versículos 1 a 6, e roubando dele a glória que o Senhor merecia. Deus salvou Daniel porque isso trouxe grande glória ao seu nome e também porque ele ainda tinha mais trabalho para fazer. Os servos de Deus são imortais até que seu trabalho esteja feito. Nem todo servo fiel do Senhor é livrado da provação e da morte por meio de algum milagre. Em Hebreus 11, versículos 1 a 35, cita alguns grandes homens e mulheres de fé e descreve suas realizações, mas os versículos 36 a 40 descrevem outros que também tiveram muita fé e, ainda assim, foram perseguidos e martirizados. Compreendendo o versículo 24, talvez para nós a destruição das famílias com conspiradores seja extremamente cruel, mas essa era uma lei persa oficial conhecida pelos conspiradores. A lei judaica proibia castigar os filhos pelos pecados dos pais. Deuteronômio 24, versículo 16. Mas os déspotas orientais tinham uma visão diferente. Eles não queriam que restassem membros da família de um traidor, porque esses descendentes poderiam conspirar contra os governantes que executaram seus pais. Exposição bíblica dos versículos 26 e 27. A teologia expressa no decreto de Dário é tão verdadeira quanto qualquer coisa escrita por Moisés, Davi ou Paulo. O Senhor é o Deus vivo e eterno, cujo reino jamais será destruído. Ele é o Deus que salva as pessoas e as livra do perigo e da morte, e que opera sinais e maravilhas. E finalizo a leitura no livro do profeta Daniel, capítulo 6, com o versículo 28, a sua compreensão. Daniel tem uma mensagem para o povo de Deus que hoje está sendo atacado pelo inimigo e sofrendo por causa de sua posição justa de defesa do Senhor. Estejamos enfrentando a fornalha ardente ou o leão que ruge. Estamos sob o cuidado do Senhor e Ele cumprirá seus propósitos divinos para a sua glória. A quinta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. E lhes foi dado poder como o poder que têm os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente às pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha.
Na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, e os dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros puxados por muitos cavalos quando correm para a batalha. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e um ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano às pessoas por 5 meses. Tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. A 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da boca dos cavalos, foi morta a 1/3 parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. As caudas deles eram semelhantes a serpentes, com cabeças, e com elas causavam dano. O resto da humanidade, isto é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 9. Exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Literalmente, o poço do abismo. É isso mesmo. Lucas deixa claro que esse poço é a morada dos demônios. Lucas 8, versículo 31. E João afirma que Satanás ficará temporariamente preso lá durante o reinado do nosso Senhor na terra. Apocalipse 20, versículos 1 a 3. O anticristo, a besta, subirá desse poço, conforme capítulo 11, versículo 7, capítulo 17, versículo 8. Não é o lago de fogo, pois aquele será o destino final de Satanás e todos os que o seguem, capítulo 20, versículo 10. Mas parte desse submundo oculto sob a autoridade do Senhor. Hoje, o exército apavorante descrito aqui já está encarcerado, aguardando a hora da libertação. Exposição bíblica dos versículos 7 a 11. Lendo a descrição detalhada dessas criaturas, percebemos que João não está escrevendo sobre gafanhotos comuns. No entanto, apesar do simbolismo óbvio, os gafanhotos habilmente retratam um poderoso inimigo armado para a batalha, com o corpo como o de cavalo, mas face como a de seres humanos. A cabeça dos demônios está coroada e coberta de cabelos longos. Eles têm dentes como os de leões, e a sua pele é como uma couraça de ferro. Quando eles voam, o ruído é como um exército de carros passando às pressas. Não precisamos tentar espiritualizar esses símbolos ou interpretá-los à luz de recursos bélicos modernos. João está pondo uma imagem em cima da outra para levar aos seus leitores a sentir o pavor deste juízo. Compreendendo o versículo 11,
Esse anjo caído é uma pessoa, rei sobre os seres do abismo. Ele não tem total autoridade, pois a chave do abismo teve de ser dada a ele antes que pudesse perder o seu exército. Esse anjo provavelmente é Satanás e o exército, os seus demônios. Efésios 6, versículos 10 e 11. Um dos nomes de Satanás é Lúcifer, que significa brilho. Ele também é chamado de estrela da manhã, filho da alvorada, conforme Isaías 14, versículos 12 a 14. Exposição bíblica dos versículos 13 a 21. A descrição não pode aceitar cavalos de guerra como os conhecemos, ou, igualmente, equipamentos de guerra moderno como tanques. Afirmar que este é um exército literal, pertencente a alguma nação, como a China, mesmo que os seus milhões de soldados, é não entender a mensagem que João está tentando passar. O poder letal desses cavalos estava na boca e na cauda, não nas patas. Fogo, fumaça e fogo e enxofre saem da boca deles, e a cauda é semelhante à cobra. Eles podem atacar tanto de frente como também por trás. Compreendendo o versículo 20, estes juízos não são corretivos, mas punitivos. Deus está defendendo sua lei santa e justificando seu povo que está sofrendo. Conforme capítulo 6, versículos 9 a 11. Até uma leitura casual do capítulo 9, versículos 20 e 21 revela a terrível maldade da humanidade, mesmo em meio aos juízos de Deus. O aspecto mais assustador com relação ao conteúdo do capítulo 9 não são os juízos que Deus envia, mas os pecados que as pessoas insistem em cometer mesmo quando o Senhor está julgando. E eu encerro a leitura da Bíblia e também do livro de Apocalipse, capítulo 9, com comentários sobre o versículo 21. Agora, chegamos ao meio da tribulação, capítulo 10 a 14. Um momento durante o qual alguns eventos importantes devem ocorrer. Até agora falamos sobre os primeiros 3 anos e meio deste período de 7 anos. Daniel 9, versículo 27. Durante esse tempo, o anticristo começou a sua carreira como pacificador e amigo especial de Israel. Neste momento, seu verdadeiro personagem está revelado. Ele passará a atacar com paz e perseguir o povo de Deus. Que as palavras de hoje sejam semeadas em vossos corações para a honra e a glória do Senhor.